Irmão, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós já estamos, tem 2 domingos que nós temos falado a respeito dos testes na vida do cristão. O cristão testado e aprovado. E eu usei como referência para iniciar a reflexão nesse texto de Lucas, capítulo 5, o texto de 2 Timóteo 2, versículo 15, a parte A, que nos diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado. A partir desta ideia de que, como cristãos, nós muitas vezes somos submetidos a alguns testes na vida, e nós temos que procurar estar aprovado. Então procurei na palavra de Deus um texto que pudesse nos indicar, talvez, alguns testes pelos quais nós precisamos passar. E esse texto é o texto de Lucas, capítulo 5, os versos de 1 a 11. E eu vou estar lendo o texto e vou estar fazendo uma referência aos testes anteriores que eu já preguei aqui para vocês na igreja. O texto diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão. Aqui eu fiz a referência da situação. Jesus estava diante de uma grande multidão, era uma situação problemática, e ele precisava resolver o problema, então ele entrou no barco que era de Pedro. E o primeiro teste na vida do cristão é exatamente o teste da presença de Deus na sua vida. Eu disse para vocês que o barco representava a vida de Pedro. Tudo aquilo que ele procurava, tudo aquilo que ele obtinha era através do seu barco, da sua profissão. E Jesus entra no barco de Pedro. Traz a ideia metafórica de que Jesus precisa estar presente na sua vida. O primeiro teste que nós passamos é, de fato, a presença de Deus na nossa vida. Mas aí continua o texto dizendo: depois que ele entrou no barco que pertencia a Pedro, a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava ao povo. Quando ele pediu a Simão que afastasse o barco da praia, aqui nós encontramos o segundo teste, porque conforme o texto, Simão estava lavando as redes. Jesus entra no barco dele, e aí pede a Simão que o afastasse. E eu disse que o segundo teste na vida do discípulo, que todo discípulo precisa estar predisposto para a ação. Predisposição para a ação. Pedro, mesmo lavando as redes, ele foi e empurrou o barco, obedecendo a voz de Jesus. E aí o texto continua dizendo: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Nesse pequeno trecho, nós temos aqui o terceiro teste, podemos dizer assim, quarto teste na vida de Pedro, que eu comentei na semana passada com os irmãos. O teste da autoridade e da obediência. Jesus se tornou uma autoridade na vida de Pedro. Quando o texto nos diz que, tendo terminado de falar, a gente não sabe quanto tempo Jesus falou, mas a gente entende e a gente infere aqui que naquele tempo em que Jesus estava falando, Pedro, ele estava ouvindo a voz do Senhor, as palavras de Jesus.
Então, quando Jesus coloca e pede para que ele possa levar o barco para águas mais profundas e ali lançar a rede, Jesus estava dando uma ordem. E Pedro, então, entendeu e reconheceu a autoridade de Jesus. E não só reconhecer a autoridade de Jesus, ou ele teve Jesus como autoridade na sua vida, que ele foi obediente. Mesmo sendo um pescador experiente, e ele argumentou isso com Jesus, dizendo: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, mas não pegamos nada, mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Pedro então obedeceu. E nós vimos que a obediência não tem nada a ver com conveniência, não tem nada a ver com eu aceitar, eu concordar, tem simplesmente a ver com uma entrega total à autoridade. E Pedro, então, reconhecendo a autoridade de Jesus, ele obedeceu Jesus. Como discípulos do Senhor, servos do Senhor, nós precisamos estar passando por esse teste, de realmente termos Jesus como nossa autoridade, e aquilo que Ele mandar a gente fazer, nós fazermos, e não ficarmos arrumando desculpas, e não ficarmos justificando, talvez, a nossa inoperância diante dos desafios. Autoridade e obediência. E aí agora, quero terminar com os dois últimos testes que eu entendo que foram importantes na vida de Pedro e dos primeiros discípulos que foram chamados. No versículo 9, começa a dizer assim: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Nesse trecho aqui eu vejo dois testes que foram, podemos dizer assim, os testes finais na vida daqueles discípulos. Primeiro teste, nesse texto, que eu chamaria então do quinto teste do discípulo ou do cristão testado e aprovado, é o teste que eu chamo da visão maior. Teste da visão maior? O que é isso, pastor? Vamos tentar entender a situação. Eles estavam no barco, jogaram uma rede, trabalharam a noite inteira, não pegaram nem uma piabinha, nada. Aí eles estavam lavando a rede, porque só pegaram sujeira. Aí Jesus manda eles jogarem a rede. Eles jogam a rede. E aí o que acontece? Eles pegam muitos, mas muitos peixes, de tal forma que um barco só não estava dando conta. Teve que chamar o outro barco. E aí o que acontece? O outro barco vem, ajuda o barco de Simão, por causa da pescaria, e eles voltam à praia. E normalmente, como acontece, e a gente sempre, quem já esteve assim, numa vila onde as pessoas são pescadoras, né? Você sabe, quando eles voltam da pesca, normalmente eles colocam na areia da praia todo o resultado daquela pesca, principalmente se eles pegaram com rede. E aí, naquele tempo, eles faziam isso. Então, eles colocaram todo aquele peixe na beira da praia. E o texto nos diz que eles estavam perplexos. Eles estavam maravilhados com aquilo que eles conseguiram. Eles ficaram assim, pensando: gente, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. E agora, esse Jesus chegou, falou, a gente obedeceu, e olha o resultado. Eles estavam admirados com aquilo que havia acontecido. Era também um resultado do esforço deles, sim, porque eles participaram diretamente podemos dizer, desta obra poderosa de Deus. E aí, Pedro, naquela ânsia, entendendo que aquilo foi algo espetacular, ele se sentiu tão pequeno, que ele chegou para Jesus e falou: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito, eu não sou nada. E aí Jesus então disse: Pedro, não tenha medo, porque agora vocês não vão mais pescar sardinhas, né? Vocês vão pescar agora pessoas.
Jesus aproveitou aquele momento, um momento de grande alegria, um momento de algo espetacular, algo novo na vida de Pedro, João e Tiago, e Jesus lança uma visão, dizendo o seguinte: olha, se vocês acharam isso aí legal, se vocês acharam isso aqui muito bom, se vocês acharam isso aqui maravilhoso, imaginem vocês agora se tornando pescadores de homens e mulheres, alcançando pessoas, vendo a vida de pessoas serem transformadas. Esta foi a visão que Jesus lançou para aqueles discípulos, para aqueles futuros discípulos, porque eles estavam em fase de teste ainda. Jesus mostra para eles o seguinte: olha, o poder que eu tenho para poder ajudar vocês no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, na pescaria de vocês, é bom, é agradável. Jesus não foi contra aquilo ali, mas ele disse o seguinte: mas eu tenho algo maior para vocês. Eu tenho algo melhor para vocês, especificamente. E Jesus lança então esta visão, a visão de que a pessoa, a vida daquela pessoa, juntamente com outra vida, poderia sim ajudar pessoas a encontrarem o reino dos céus. Qual é a coisa mais preciosa para Deus? A coisa mais preciosa para Deus são as pessoas. Por isso que Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar pessoas, salvar pessoas. Foi a visão que Jesus lança então para Pedro, para João, para Tiago naquele momento. Aquilo que eles fizeram foi algo realmente espetacular. Fazia parte muitas vezes do trabalho deles. Mas agora Jesus estava elevando o nível, dizendo o seguinte: vocês podem ter uma visão diferente. Vocês podem fazer muito mais. Vocês podem alcançar muito além do que esse lago aqui de Genezaré. E de fato, se vocês estamos aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, é porque aqueles homens, há mais de 2000 anos atrás, abraçaram a visão maior que Jesus então deixou para cada um deles. Como cristãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos abraçar a visão maior. Jesus deixou nos seus ensinos claro que o objetivo era nós irmos por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer todas as coisas que ele tinha mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixou a visão para cada um de nós, para cada igreja, para cada discípulo. Visão tem a ver com aquilo que nós queremos ser. Missão tem a ver com aquilo que nós fazemos para ser. Então Jesus estava ensinando àqueles homens que eles poderiam ter uma visão diferenciada. Meu querido irmão, minha querida irmã, a minha oração e o meu desejo é que você tenha a noção que a sua vida, juntamente com os seus talentos, as suas ideias, os seus dons, os seus esforços, juntando isso também com outras pessoas que estão aqui, podem ser usadas por Deus para redirecionar casamentos, famílias, relacionamentos e principalmente levar pessoas para o céu. Entender que a visão maior ela tem a ver com você colocar pessoas no caminho do Senhor para a eternidade. Não é algo aqui agora. Aquela pescaria, o resultado foi um momentâneo. Depois que eles distribuíram os peixes, acabou toda aquela empolgação. Mas na visão maior que Jesus ensinou aos seus discípulos e que Ele nos ensina, e que é um teste que nós precisamos passar, porque nós precisamos abraçar, entendendo o seguinte: eu não estou aqui neste mundo por acaso. Eu não estou apenas neste mundo para poder ganhar dinheiro, para trabalhar, para constituir família. Existe algo a mais que Deus quer fazer com você, através de você, para que você possa ajudar outras pessoas também a serem abraçadas por esta visão, a serem alcançadas por esta visão. É isso que Deus espera de cada um de nós. Foi isso que aconteceu na vida então daqueles homens. Jesus lança a visão e eles abraçam.
Porque o último teste, no texto bíblico que nós encontramos, o último teste fala a respeito da renúncia. Da renúncia. Versículo 11, quando Jesus disse para eles que eles não deveriam ter medo, no versículo 10, que de agora em diante eles seriam pescadores de homens, o versículo 11 diz o seguinte: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não tem um texto na palavra de Deus que diz: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se, tome e siga-me. Jesus disse, foi claro: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, vocês viram aqui Jesus falando para eles, dizendo o seguinte: olha, deixa aí o barco, deixa as coisas e vem. Vocês viram Jesus falando isso? Jesus lançou a visão para eles, dizendo: de agora em diante, vocês podem ser pescadores de homens. Não tenham medo. E esse não ter medo é uma palavra, inclusive, que vem desde o Velho Testamento. É uma palavra de garantia da presença de Deus ao nosso lado. Deus falou isso para Moisés, Deus falou isso para Josué, Deus falou isso para Davi, Deus falou isso para Elias, Deus falou isso para vários profetas e várias pessoas que nós encontramos no Velho Testamento. Não tenham medo, porque muitas vezes seguir a Jesus, as pessoas, elas levam com uma atitude elas têm medo, receio. Mas Jesus estava dizendo: olha, não tenham medo, de agora em diante vocês vão ser pescadores de homens. E aquela palavra, então, foi suficiente para tocar no coração e na mente desses discípulos, de tal forma que eles espontaneamente deixaram os seus barcos, deixaram as redes. Eles fecharam a sociedade ali. Que a Bíblia nos diz que Pedro, João e Tiago, eles eram sócios. Havia uma empresa de pesca. Mas diante da visão maior que Jesus lançou para aqueles homens, eles viram o seguinte: não, nós vamos nos envolver nesse projeto novo. Nós vamos nos envolver com este Jesus. Então, o nosso barco, as nossas redes, não vão mais ser motivos para atrapalhar assim o nosso envolvimento com Jesus. E aí o que eles fizeram? Deixaram tudo lá e foram e seguiram a Jesus. O teste da renúncia é o teste que Jesus também aplicou na vida daqueles homens. E interessante que quando nós somos desafiados pelo Senhor, né, como nós temos muitas vezes dificuldades em renunciar. Existem coisas que muitas vezes estão nos prendendo. Existem coisas que muitas vezes estão nos amarrando. E aí nós não renunciamos. Renunciar muitas vezes ao lazer, talvez, de alguns momentos, para a gente poder ter um tempo maior de dedicação. Renunciar talvez um tempo que eu ficaria ocioso para poder me dedicar a fazer alguma coisa para a obra do Senhor. Renunciar muitas vezes aquele tempo que eu fico lá no computador, navegando horas e horas, madrugadas e madrugadas, onde poderia estar talvez lendo a palavra, estudando a palavra, orando, ou eu poderia estar enviando mensagens para pessoas, falando a respeito do amor de Deus. Irmãos, existem várias coisas que podem nos prender. Eu poderia gastar aqui a manhã inteira tentando citar muitas coisas que nos prendem. Coisas que são grandes e coisas pequenas do nosso dia a dia, que a gente muitas vezes acha, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você já percebeu, quando você propõe no seu coração fazer, tipo assim, eu vou fazer um voto que hoje eu não vou assistir televisão, e eu vou dedicar o tempo que eu estaria assistindo televisão, eu vou dedicar a ler a Bíblia, a orar,
ou estar com a minha família, brincar com os meus filhos, ou ligar para alguém da minha célula, ou a gente conversar, alguma coisa. Você já pensou nisso? Todas as vezes que a gente propõe alguma coisa que é uma coisa relevante, uma coisa edificante, você já viu tanto de coisas que acontecem ao nosso redor que tentam nos tirar deste propósito, deste voto? Os melhores programas de televisão passam exatamente naquele dia que você escolheu não assistir televisão. As finais dos campeonatos, para aqueles que são amantes do esporte, passam exatamente naquele dia. Os melhores shows, os melhores filmes, os lançamentos, inclusive, acabam passando naquele dia. No dia que você escolheu fazer o seguinte: não vou fazer isso porque eu quero ter um tempo diferente. E aí muitas pessoas são vencidas, porque elas não conseguem abrir mão, porque elas veem o seguinte: poxa, mas é tão legal, é melhor eu estar em casa, assistindo, fazendo alguma coisa, do que estar na rua, fazendo coisas erradas. E aí então ela tenta justificar, e ela vai senta na frente da televisão e fica horas e horas. Jovens, por exemplo, adolescentes, que agora que entram nas férias, então, vou assistir todos os seriados que eu não pude assistir durante as minhas aulas. E aí o que acontece? Fica 6, 8 horas grudado num computador ou numa televisão assistindo seriado, porque não pode perder um episódio atrás do outro. Não posso. São coisas que prendem a gente e que muitas vezes nós não queremos renunciar. Eu deixar de assistir o meu seriado para ir na igreja na sexta-feira à noite e ajudar lá a cuidar das crianças que vão fazer noite de pijama? Para que isso? Está doido? Aquela criança bagunceira, aquelas crianças que não respeitam, as crianças que não querem dormir, você quer dormir, a criança quer ficar, ela está ligada porque é uma coisa diferente, está fora da casa dela, né? Não, eu não vou ficar em casa, deixa eu ficar aqui quietinho vendo o meu seriado, no escurinho da minha sala, no conforto da minha casa. Renúncia sempre foi algo problemático na vida das pessoas, principalmente na vida do cristão, porque o evangelho, porque a vida cristã não é fácil, irmãos. Se alguém disse para vocês que um dia que a vida cristã era algo simples, essa pessoa mentiu. Jesus foi claro em nos dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, pare de ficar brincando, pare de ficar arrumando desculpas, pare de se justificar pela sua inoperância, porque você está sendo reprovado no teste da renúncia. Aqueles homens, eles renunciaram tudo. Renunciaram a sua carreira, renunciaram o seu trabalho e foram depender exclusivamente de Deus. E é por causa da renúncia daqueles homens, é por causa da ligação daqueles homens com o Senhor Jesus, por causa da fé daqueles homens, por causa da persistência daqueles homens, e porque eles não tiveram medo. Olha aqui como que essa palavra surtiu efeito na vida de Pedro e de João. Jesus disse para eles aqui: não tenha medo, porque de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Aí lá no livro de Atos, Pedro e João foram levados a julgamento. Por quê? Porque eles estavam falando de Jesus. Porque eles estavam vivendo a plenitude do evangelho que Jesus havia deixado para eles, para que eles pudessem continuar a obra. Eles foram ensinados, eles foram treinados para continuar a obra, para que este evangelho chegasse até nós. E nós agora temos que levar este evangelho para outras pessoas. Então eles estavam sendo julgados. Por quê? Porque eles eram testemunhas de Jesus. Aí disseram para eles o seguinte: olha, vocês não podem, vocês têm que calar a boca, vocês não devem falar mais desse Jesus aqui. Qual foi a resposta de Pedro e João? Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mesmo diante de serem presos e possivelmente até mortos, mas eles foram firmes, não tiveram medo. Olha como que a palavra de Jesus acompanhou, surtiu efeito na vida daqueles homens, de tal forma que eles disseram o seguinte: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso significa que eles realmente, quando abriram mão, quando eles renunciaram, eles se comprometeram com a visão maior, com aquilo que o Senhor havia
dito e mostrado para eles. Eu não estou dizendo, meus queridos irmãos, que você tem que largar o seu emprego, largar a sua faculdade, largar as coisas que você já está fazendo, a não ser que você tenha um chamado específico. Se você tem um chamado específico, se Deus chamou você para uma obra específica, aí eu aconselho que você tem que largar e cumprir a ordem específica de Deus. Se é para você ser um missionário, para você ser um pastor, uma pastora, missionária, você tem que cumprir a ordem de Deus. Muitas vezes a gente fica nesse negócio, porque Deus me chamou, mas na hora de cumprir você não cumpriu. E aí agora fica querendo tirar a diferença, tirar o atraso. Não é assim que funciona no reino de Deus. Então, se você tem um chamado específico, se Deus tocou no seu coração, se Deus falou assim, olha, eu quero que você seja um meu servo, um missionário, um pastor, uma pastora, lá nos campos, ou numa frente, ou numa igreja, ou numa comunidade, cumpra, obedeça. Largue tudo que você tem e faça isso, porque Deus vai estar com você e Deus vai te ajudar. Essa é a primeira coisa. Agora, nós, ou a grande maioria, porque nós, no caso, pastores, temos esse chamado, temos que cumprir. Mas aí a maioria dos cristãos, daqueles que estão na igreja, Deus quer usar você lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá juntamente com o seu vizinho, lá na sua célula. Deus quer usar você. Então, renuncie àquelas coisas que estão atrapalhando o seu relacionamento com Deus, você ser dedicado a Deus, você ser realmente útil na causa de Deus. Entenda que essas coisas que estão te prendendo, elas são temporárias, são passageiras. Vai acabar aqui. E quando você chegar na eternidade? Eu acho, é uma coisa que eu acho. Não estou afirmando, não existe nada teológico nisso aqui, mas eu acho que quando a gente chegar na presença de Deus, Deus vai fazer duas perguntas para a gente. Mas pastor, eu já estou salvo, Jesus Cristo. Não, tudo bem. Você está salvo, é uma garantia que nós temos. Mas Deus tem o direito. Ele vai fazer duas perguntas, porque a gente está salvo, mas tem um julgamento, Então ele vai fazer a pergunta. Ele vai perguntar o seguinte, primeira pergunta. O que Jesus Cristo, meu filho, significou para você, quando eu o mandei para a terra? Porque Jesus foi o maior exemplo de renúncia. Ele renunciou o céu, ele renunciou toda a beleza, toda a eternidade, para descer aqui na terra, por sua causa e por minha causa. Olha o exemplo de renúncia. Aí Deus vai perguntar, o que Jesus Cristo significa para você? Aí você de pronto vai bater lá, igual aqueles soldados, ontem, naquele momento tão especial do sepultamento dos corpos das pessoas que faleceram num acidente nessa semana que passou. De pronto você vai responder, Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Salvador, Ele perdoou os meus pecados, eu amo Jesus Cristo. Beleza. Aí Deus vai perguntar o seguinte para você, então tá, já que você ama Jesus Cristo, que Ele é seu Senhor, que Ele é seu Salvador, o que você fez com todos os dons, com todas as habilidades, com a personalidade que Ele te deu? O que você fez? Não, Senhor, eu fui na igreja. Eu entreguei o dízimo. Sabe, eu tentei falar de Jesus lá para o meu amigo, para o meu vizinho, mas não deu, porque muitas vezes eu tinha que ficar assistindo a novela, não dava para ir na célula, muitas vezes eu tinha que fazer alguma coisa e não tinha condições de estar presente, irmãos, diante de Deus não vai ter desculpa. Todos os argumentos que você vai usar diante de Deus vão ser furados. Porque o que nós temos que fazer, irmãos, é aqui e não lá. Lá vai ser o resultado do que nós fizermos aqui. Você já parou para imaginar
aquela pessoa por quem você está orando, já tem um tempo, você está testemunhando, sem opressão, está testemunhando, está orando. E aí, um dia aquela pessoa, ela é convidada por você para ir lá na sua célula, ou ela vem aqui na igreja, ela ouve a palavra, ela vê o seu testemunho, ela se converte, porque é o Espírito Santo que converte. Não é o quanto que eu vou falar, não é o pastor que converte a pessoa, é o Espírito Santo de Deus que converte. E aí então a pessoa se converte. E aí passa um tempo, depois vocês não se encontram mais, aquela pessoa vai para um outro lugar, para uma outra igreja, está em outra região, e passa um tempo, e aí morre, você morre, a pessoa morre também. E lá no céu, na eternidade, aquela pessoa bate nas suas costas e diz assim para você: eu só estou aqui por sua causa. Eu só estou aqui por sua causa, porque um dia você orou por mim, você testemunhou, você me convidou, você falou de Jesus, e eu estou aqui por sua causa. Então, o que nós temos que fazer é aqui, não é na eternidade. Você não está sendo preparado para exercitar o evangelismo na eternidade. O evangelismo, a visão maior, tem que ser vivida aqui, enquanto nós temos vida, irmãos. A gente aprendeu lendo um livro, Uma Vida com Propósito, que existem 5 propósitos de Deus para a vida, para a nossa vida: a adoração, a comunhão, o discipulado, o serviço e o evangelismo. 5 propósitos, que nós podemos viver estes 5 propósitos no nosso dia a dia, em todos os momentos. Agora, lá na eternidade, vão ter 4 propósitos apenas. 4. Porque o evangelismo não vai fazer parte daquele tempo lá. Evangelizar, abraçar a visão maior, é o que Jesus nos ensina. E foi o teste final na vida de Pedro, João e Tiago. Eles entenderam a visão maior, renunciaram e seguiram a Jesus. Por isso que, quando eu li este texto, do capítulo 5 de Lucas, pensando lá naquela palavra do apóstolo Paulo, procura apresentar-se a Deus aprovado, quer dizer, tem um teste, eu vou ser aprovado ou vou ser reprovado. Qual é esse teste? Está aqui, presença de Deus na sua vida. De fato, o Senhor Jesus faz parte da sua vida? Você já pensou seriamente nisso? Tem muitos crentes nominais, mas nós precisamos de pessoas reais, que de fato Jesus faça parte da vida deles. Presença de Deus. Será que você está predisposto para a ação? Na hora que precisa fazer alguma coisa pelo reino, para o reino, você se coloca à disposição para isso? Mesmo que você esteja ocupado, fazendo outras coisas, mas você está sempre pronto a dizer: eis-me aqui, pode me usar? Será que realmente nós temos passado pelo teste da autoridade? Jesus, Ele é autoridade na nossa vida? A palavra de Deus é autoridade na nossa vida? Ou o meu entendimento é autoridade na minha vida? Será que eu tenho passado pelo teste da obediência, em fazer aquilo que muitas vezes eu não entendo, eu não consegui racionalizar, e muitas vezes eu nem concordo, mas porque é o Senhor que está mandando, eu vou fazer? Será que eu estou passando por esse teste? Será que eu estou passando pelo teste da visão maior? De entender, de eu estar no meio de uma igreja, de uma comunidade, fazer parte do reino de Deus, mas não simplesmente porque eu quero fazer, para eu poder estar livre do pecado, porque você não vai ficar livre do pecado aqui. Aqui você está livre da condenação do pecado, aqui você está livre do domínio do pecado, mas a presença do pecado não. Então, será que a visão maior, que aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós estamos abraçando, deixando de sermos aqueles cristãos meia boca, para sermos um cristão na íntegra? E a renúncia? O que muitas vezes tem atrapalhado a sua vida, que você não tem renunciado? O que muitas vezes tem atrapalhado você, e você não tem renunciado, e por isso você não está passando no teste do cristão testado e aprovado, conforme Lucas 5, de 1 a 11.
Existem coisas, irmãos, que são sérias e precisamos estar pensando de maneira muito séria a respeito do reino de Deus. Nós estamos vivendo num tempo, vocês sabem disso, eu já disse isso para vocês, que é um tempo onde todas as coisas, as pessoas estão vivendo num relativismo. Tudo é relativo. Tudo pode ser ajustado, tudo pode ser acertado. Mas existem verdades absolutas que não mudam e que nesse mundo relativo elas não cabem. Mas elas são verdades absolutas porque vêm do próprio Deus para as nossas vidas. Verdades tipo assim, que todo aquele que confessar será salvo. Confessar Jesus Cristo como Senhor será salvo. Mas aquele que negar será condenado. Verdades do tipo, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Significa que pessoas que não vão crer, elas vão para o inferno. E muitas vezes nós estamos deixando de lado os testes que o Senhor tem nos submetido. Estava lendo nas minhas leituras, Isaías capítulo 58, versículo 9. O profeta Isaías estava falando no capítulo 58 da maneira como as pessoas se aproximavam diante de Deus. Ei, Senhor, tal, nós estamos nos humilhando, nós estamos jejuando, nós estamos indo na igreja, nós estamos fazendo tudo. O Senhor não está vendo? E aí Deus fala para eles assim, olha, isso que vocês estão fazendo não é jejum, não é humilhação, não é adoração. E aí o capítulo vai falando o que Deus espera de cada um de nós. Mas no versículo 9, Isaías 58, no versículo 9, Deus falou algo assim que me chamou muito a atenção. Ele falando que quando a gente soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, né? Ajudar os famintos, abrigar o pobre, vestir o nu, tal. Aí ele vai falando e depois ele diz assim, aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, estou aqui. Aí vem um texto de Isaías com uma conjunção condicional, dizendo o seguinte, Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir você, e Ele vai dizer, estou aqui, se você eliminar do seu meio o jugo opressor. Opa, eliminar do meu meio o jugo opressor? Se eu eliminar do meu meio o dedo acusador. Você está em pecado, não, dedo acusador. E outra, se você eliminar do seu meio a falsidade do falar. Irmãos, essa palavra é tão séria, é tão pesada, que enquanto a gente tiver com jugo opressor, dedo acusador e falsidade no falar, o que a Bíblia diz aqui, o que eu entendo é que Deus não vai ouvir. Não vai ouvir. Você vai gritar, você vai clamar, você vai vir aqui na frente cantar, vai fazer, vai entregar dízimo, vai fazer um monte de coisa, mas Ele não vai ouvir, porque a sua vida continua ainda com o quê? Com o jugo opressor, com o dedo acusador, com a falsidade do falar. Desculpe, está aqui, ó, Isaías 58, 9. Lê lá. Se você nunca leu, lê agora. É sério isso. Ai, por que Deus não está me ouvindo? Olha, eu vou na igreja todo domingo. Aí eu participo no culto de oração no meio de semana. Aí eu faço isso. Aí eu estou lá no ministério infantil. Eu estou no ministério de adolescente. Eu estou... tá. Será que não tem alguma coisa a ver com dedo acusador, falsidade no falar, jugo opressor? Não sei. Isso é uma reflexão que você tem que fazer com Deus. E eu entendo que isso aqui pesa muito, porque esse tipo de atitude negativa na nossa vida tira-nos a visão maior e não nos permite renunciar para podermos servir ao Senhor. Que as lições dos testes do verdadeiro cristão seja
ouvidas, praticadas por cada um de nós. Se você perdeu a sequência de mensagens, no nosso canal no YouTube, que a internet também a gente usa para coisa boa. No nosso canal no YouTube, tem lá as 2 mensagens anteriores. Pare um tempo, ouça, deixa Deus falar no seu coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é tão especial que ela não esconde de nós, muitas vezes, coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que nós não estamos atentos e por isso nós estamos perdendo a nossa conexão com o Senhor, tem tido ruídos. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos estar diante do Senhor. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, porque nós somos servos do Senhor e queremos ser aprovados nos testes do verdadeiro discípulo do Senhor. Abençoa a nossa igreja, para que a nossa igreja possa ser aprovada, Senhor. E juntos nós possamos nos alegrar. E juntos nós possamos vibrar pela presença do Senhor no nosso meio, pela predisposição para a ação, pela autoridade de Jesus nas nossas vidas, pela obediência a Jesus, pela visão maior que o Senhor está colocando no nosso coração a cada dia, a cada momento, e também pela renúncia. Ó Deus, ajuda-nos a renunciar, e a renunciar talvez até aquelas coisas que são pecado na nossa vida e que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos ser aprovados, queremos ser testados e aprovados pelo Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.